E aí, galerinha do nono ano tarde do Colégio Construir. Vocês estão bem? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Preparados para mais uma aula de Química? Mesmo que não esteja preparado, vamos se preparar agora, né? Gente, vamos lá. Na última aula, nós vimos sobre balanceamento e reações químicas. Hoje a gente vai entrar no novo conteúdo, que é o conteúdo de gases. Esse conteúdo a gente vai passar um tempinho nele, ok? Gente, conteúdo de gases, ele é muito importante. Vamos ver aqui algumas coisas importantes para a gente introduzir esse conceito. O primeiro conceito é o conceito de pressão. O que é pressão? Em gases, a gente vai trabalhar com pressão, temperatura e volume o tempo inteiro, tá certo? Pressão, gente, é a força exercida sobre um corpo por unidade de área. Pressão é a força dividido pela área. Então, imagina aí, ó, quando a gente tem uma pressão, uma força sendo exercida em determinado ponto, de uma área determinada, a gente vai chamar isso de pressão. Imagina aí, ó, quando a gente tem um prego em uma madeira e de repente a gente senta e nem presta atenção, a gente sente dor. Por quê? Porque a superfície, a área do prego é muito pequena, então a força vai acabar sendo maior. A força que está sendo a pressão empregada, né? Quando a gente tem um local que tem vários preguinhos e a gente senta, uma cama de prego, uma cadeira de pregos, a gente não sente a dor. Por quê? Porque a área já é muito grande, então a pressão vai ser menor. Então significa dizer que quanto maior for a área, menor é a minha pressão. Quanto menor for a área, maior será a pressão. Ok? Muito bem. Então vamos aqui, ó. Então, gente, todas as vezes que a gente falar de pressão, tem algumas unidades de pressão. Tem um pascal, tem um milímetro de mercúrio e tem o atmosfera. Lembrando que uma atmosfera é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de 101,3 pascal. Tranquilo? Então, beleza. Então, toda vez que a gente falar em pressão, a gente está falando do quê? De uma força exercida sobre uma área. Gente, o que é volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo. Esse volume pode ser calculado em metro cúbico e pode ser calculado em litro. 1 litro são 1000 metros. Aliás, 1 metro cúbico são 1000 litros e 1 litro são 1000 ml. Então, por exemplo, quando a gente pega uma caixa d'água de forma retangular, a gente calcula a capacidade de água dentro daquela caixa d'água multiplicando comprimento, largura e altura. Ok? Então, sempre que a gente for falar em volume, a gente vai estar falando metro cúbico ou litro. Um metro cúbico são 1000 litros. 1 litro são 1000 ml. E cada ml é 1 centímetro cúbico. São unidades que você aprendeu com o tio e a tia de matemática lá na sexta série. Ok? Outra unidade que a gente vai trabalhar muito em gases é a temperatura. Gente, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura. Nós também temos unidades para medir essa temperatura. Nós temos o Kelvin, o Celsius e o Fahrenheit. O Celsius é a unidade mais conhecida, é que a gente utiliza. Mas em gases a gente vai utilizar sempre Kelvin. Por quê? Porque é uma unidade absoluta. E o Celsius é uma unidade relativa. Como é que eu vou fazer para transformar Celsius em Kelvin? Eu vou somar 273, gente. Então, por exemplo, 273, vamos arredondar aqui. Então, por exemplo, se eu estou a temperatura de 30 graus e eu quero transformar em Kelvin, eu vou fazer 30 mais 273. Ah, eu estou num local que a temperatura está 10 graus. Então, é 10 mais 273. Eu estou no deserto de Saara, 50 graus. 50 mais 273. Deus abençoe a sua vida, se você estiver lá. Ok? São os dois que a gente mais vai utilizar. Porém, você precisa saber que existe o Kelvin, existe o Celsius e também existe o Fahrenheit. Perceba que é graus Celsius, graus Fahrenheit e só Kelvin, não é grau Kelvin. Muito bem. Quais são as propriedades dos gases? Gente, todo gás ele pode ser comprimido, difundido e ele pode ser expandido. São propriedades de todos os gases. Compressão, difusão e expansão, ok? Lembrando que gases também é matéria, portanto, tem volume, ocupa lugar no espaço, ok? Tem massa
tá bom? Qual é o comportamento dos gases? Gente, os gases são constituídos por moléculas. As moléculas dos gases estão o tempo todo em movimento. Então, por exemplo, na sala da sua casa, no quarto aí onde você está, na cozinha, se você está assistindo no banheiro, seja onde for, tem gases. E as moléculas desses gases, oxigênio, hidrogênio, vapor de água, gás carbônico, outros gases que você pode ter presente aí, vocês entenderam, né? Todos esses gases são feitos por moléculas. E essas moléculas elas não estão paradas, elas estão sempre em movimento. Gente, se elas estão em movimento, significa dizer que elas têm um grau de agitação, portanto, tem temperatura. Se elas estão em movimento, elas vão exercer a pressão sobre um corpo, vão exercer força sobre um corpo, portanto, tem pressão. E a temperatura de um gás está relacionada à energia que ele possui. Ok? Então, a temperatura está sempre relacionada à energia dessas moléculas, energia que o gás possui. Muito bem. Quais são as leis físicas sobre os gases? Gente, esse controle de gases é bem fácil, tá certo? Tem muita teoria, mas é bem fácil. Leis físicas de um gás. Ó. Os estudos sobre os gases permitiram estabelecer algumas propriedades. A primeira é a lei de Boyle-Mariotti, certo? Que envolve pressão e volume. A lei de Boyle-Mariotti tem um exemplo aqui. Ó. Gente, ó, essa tampinha aqui, esse êmbolo, está sofrendo essa pressão aqui, ó, está exercendo pressão sobre as moléculas de um gás. O que a gente percebe é que quanto maior for a pressão, menor será o volume. Portanto, pressão e volume são inversamente proporcionais. Quanto maior for a pressão, menor será o volume. Vou escrever isso aqui para ficar registrado. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso significa o quê? Que quanto maior for a pressão, menor o volume. Quanto maior for o volume, menor é a pressão. Como é que eu chamo essa lei? Lei de Boyle-Mariotti. Muito bem. Na lei de Boyle-Mariotti, a gente acabou de dizer, ó, pressão e volume eles estão conversando, ok? Mas preste atenção, eu falei de pressão, eu falei de volume e eu falei de temperatura. Agora preste atenção. Nós temos uma equação em gases que é a seguinte. Vou escrever aqui para vocês, tá certo? A equação é P1 vezes V1 dividido, que eu vou colocar uma barrinha aqui, vocês vão entender que é dividido por T1. Vou já explicar. Isso é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Gente, o que isso significa? Ó? P1, V1, T1, P2, V2, T2 significa dizer que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura em um determinado momento do gás é igual à pressão vezes o volume dividido pela temperatura em um segundo momento do gás, ok? Só que quando eu analiso a lei de Boyle-Mariotti, não aparece o T, porque a temperatura é sempre constante. Então, se a questão disser a temperatura é constante, eu só vou usar essa formulazinha. Como é que eu utilizo? O valor da pressão no início vezes o valor do volume no início. Pressão no final, volume no final. Porque a temperatura ela é o quê? Constante. Então, a lei de Boyle-Mariotti eu só utilizo P1, V1 igual a P2, V2. Não uso o T por quê? Porque o T ele é o quê? Constante. Professor, eu não estou entendendo. Gente, tente entender somente as fórmulas. Nos exercícios a gente vai estar trabalhando isso, ok? Na lei de Gay-Lussac, nós estamos agora relacionando, ó, a pressão agora é constante. Nós estaremos relacionando volume e temperatura, ok? Volume e temperatura, porque a pressão é exatamente igual. Gente, agora vamos lá. Ó.
naquela formulazinha, ó. Se a pressão é constante, eu não uso o valor de pressão, porque o valor da pressão é constante. Só vou usar volume e temperatura. Então fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, ok? Volume do gás no início, temperatura do gás no início. Volume do gás no final, temperatura do gás no final. E por último, a lei de Charles, que vai estar trabalhando com pressão e temperatura, porque o volume ele é constante. Como é que eu vou trabalhar? P1, T1 igual a P2, T2. Não entra o Vzinho de volume. Portanto, a pressão no início dividido pela temperatura no início, pressão no final, temperatura no final. Tranquilo? Então, vamos lá. Em resumo, gente, nós temos 3 transformações dos gases. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isovolumétrica ou isocórica ou isométrica, volume constante. Se a temperatura for constante, P1V1 igual a P2V2. Se a pressão for constante, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se a volume for constante, pressão P1 sobre T1, pressão, P de pressão, T de temperatura, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Portanto, a equação geral dos gases é essa: P1V1T1, P2V2, T2. Lembrando sempre que a pressão é quanto? 1 atm. E 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. São unidades de pressão. Temperatura é sempre usada na fórmula em Kelvin. Então, se em determinada questão aparecer, portanto, sempre que uma questão falar sobre temperatura, se tiver dado em Celsius, tem que transformar para Kelvin. Mas pressão não precisa obrigatoriamente transformar para milímetro de mercúrio, não. Se for dado em atm, deixe em atm até o final. Então, gente, vamos ver aqui esse exemplo para ver se a gente conseguiu fixar, ok? Vamos com calma que a gente vai conseguir resolver este exercício de forma fácil. Então, vamos lá, gente. Ó. O que a questão está me dizendo? Que um volume de 10 litros, aí é uma dica. Todo valor você precisa sinalizar, separar. O volume é quanto? 10 litros. De um gás perfeito, teve sua pressão aumentada de 1 para 2. Então, a pressão no início era quanto? Que era o P1, era 1. E a pressão no final, que é o P2, ficou quanto? 2. E sua temperatura aumentada de menos 73. Então, no início, a temperatura 1 é igual a menos 73 graus Celsius. E a temperatura 2, que aumentou de menos 73 para 127. Então, a temperatura 2 passa a ser agora 127. Só que nós combinamos que sempre que aparecesse temperatura, teria que ser transformado. E eu transformo somando 273. Portanto, menos 73 mais 273 é igual a 200 Kelvin. Mesma coisa nós vamos fazer embaixo. É 127 graus Celsius, mas tenho que transformar para Kelvin. Então, fica mais 273. Portanto, dá igual a 400. 27 com 73 são 300, mais 100, 400 Kelvin. E eu sei que a fórmula é quanto? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, você vai substituir aí na fórmula P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. Faz todos os cálculos que você vai substituir aí na fórmula, né? Então, vai ficar P1 vezes V1, P1 é 1, vezes V1 é 10, ok? Dividido por T1, quem é T1? 200. Igual a P2, que é quanto? 2. Vezes V2, que é quanto ele quer saber. Ó. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de quanto?
V2, eu vou continuar chamando de V2, ou então de volume final, tanto faz. Dividido por T2. Quem é T2? 400. Ok? Então fica 10 sobre 200. 10 dividido por 200 igual 2 vezes o volume final dividido por 400. Gente, 10 sobre 200 é a mesma coisa que 1 sobre 20, certo? E esse 400 que está aqui dividindo o 2VF, ele pode passar muito bem subtraindo. Então, esse 400, se eu passar multiplicando, vai ficar 4.000 dividido por 200, perdão, igual a 2VF. De forma que 400 dividido por 200, gente, eu vou cortar aí os dois zeros, vai ficar 20. Vai ficar 40 dividido por 2. Fica 20. Igual a 2 vezes o VF. Portanto, o VF é igual a 10. Aí você vai lá, marca o item D. Tranquilo, gente? Esses outros exercícios nós vamos resolver na próxima aula, que é a aula de exercício, lá no seu livro. Grande abraço.